Olá, boa noite, pessoal. Estamos nessa noite, agora às 23 horas, horário do Brasil, interior do Rio de Janeiro, para mais um turno. Hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021. Vamos orar ao Senhor, aproveitar o tempo para falar com o Senhor, se consagrar e buscar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Te convido a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses 4, a gente começar com a nossa leitura orante. Aleluia. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontro no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti, Senhor, me consagro a Ti. Senhor, te peço perdão pelas minhas falhas. Senhor, limpa as minhas mãos, limpa o meu coração. Senhor, eu peço que nessa noite, Senhor, quem for, Senhor, passar por essa live ou for assistir depois, que seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me ajuda a conduzir essa live. Seja, Senhor, o diretor, o líder, o condutor de tudo que for falado aqui. Que aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor venha completar os corações em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha em nós. Fala, Senhor, os nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu clamo por Tua presença, Senhor. Que não seja só mais uma live, não só mais um momento, mas que seja um tempo de revelação da Tua glória, de direção, oh Deus, de revelação do Teu querer sobre nós. E quanto, Senhor, que foi lido agora em Filipenses 4, Senhor, assim como Paulo orou, eu também rogo a Ti, Senhor, que nós andemos, nós cristãos, andemos em unidade, que nós possamos, Senhor, nos alegrar-nos no Senhor. Pai, tantas são as notícias, tantas são, Senhor, as dificuldades, as fake news. Senhor, quantas são as mortes, Senhor, devido ao Covid-19. Senhor, quantas notícias de mortes por outras enfermidades, de acidentes, de desemprego, de pessoas, meu Pai, que estão apostatando da fé. Pessoas que vêm causando escândalo na justiça, na política. Oh Deus, que nossos olhos não estejam nessas coisas, mas que estejam no Senhor. Que a nossa alegria esteja no Senhor. Oh Pai, quantas vezes o próprio Paulo, Senhor, ele escreveu cartas, estando ele preso em cadeias inocentemente. E ele nos pede, se alegre no Senhor, que nós possamos, como Paulo, nos alegrar no Senhor, não importando as circunstâncias. Pai, que a nossa moderação, que a nossa amabilidade seja conhecida por todos os homens, porque perto está o Senhor está perto, o Senhor observa, o Senhor está perto de voltar, que nós possamos ser achados, Senhor, em moderação e amabilidade, em nome de Jesus. Senhor, que nós não venhamos a andar ansiosos de coisa alguma, porém que nós possamos lançar tudo no Teu altar, que nós possamos, Senhor, levar tudo em oração a Ti, Senhor.
que nós possamos levar em súplica, que nós possamos levar, Senhor, também ação de graças, porque tantas vezes, Senhor, nós pedimos e não te agradecemos, Paizinho. Então, nesse momento, nós somos gratos a Ti pelo livramento, pela salvação, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento, por nossa casa, por tudo que o Senhor já fez por nós. Senhor, muito obrigada. Senhor, eu oro para que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração, guarde a nossa mente em Cristo. Senhor, quantas pessoas estão atribuladas. Oh Deus, quantas pessoas sofreram baques tão grandes, estão ansiosas, tendo crises de pânico, de medo, de terror noturno, ansiosas. Senhor, cura, Senhor, toda ansiedade, cura todo pânico, toda bipolaridade. Oh Deus, toda enfermidade na alma. Senhor, vem com tua cura, vem com tua paz, vem com tua libertação, Senhor, sobre essas pessoas. Toma, Senhor, os nossos pensamentos, toma as nossas emoções, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento tem intercedido pelo Brasil, Senhor. Muda o quadro do Brasil, Senhor. Muda o quadro das nações. Senhor, muda a história, quebra todo o pacto, toda a aliança que foi feita, Senhor, sobre o Brasil. Oh Deus, toda incredulidade, toda corrupção na justiça, na política, arranca, limpa, Senhor, em nome de Jesus. Levanta governante, Senhor, segundo o teu coração. Senhor, quanto àqueles que estão enfermos, Senhor, venha trazer a cura, o refrigério para as dores, para a fraqueza. Senhor, eu oro, Pai, por aqueles que vão operar, que estão aguardando, Senhor, um transplante de órgão, um transplante de medula, por aqueles, Pai, que estão aguardando transfusão de sangue, ou algum remédio, ou estão na fila de espera. Senhor, move as águas, Senhor, nessas vidas. Vem com teu poder, vem com tua graça, Senhor. Pai, eu oro pela Valentina, Senhor. Essa criança, Senhor, que se encontra tão fraca, Senhor. Essa criança, Pai, que fez um transplante de medula, Senhor. Senhor, fortalece essa criança, Senhor. Fortalece os pais. Vem com tua cura, Senhor. Vem com teu cuidado. Vem restaurando o sistema imunológico da Valentina. Vem restaurando a medula. Vem restaurando, Senhor, a hematopoiese dela, a fabricação das células. Oh Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, com o teu poder, vem com tua graça, Senhor, sobre a Valentina. Oh Deus, sobre toda criança, Senhor, que está em tratamento de câncer. Oh Pai amado, vem com tua cura, Senhor. Vem com tua cura, Senhor, sobre cada criança, Senhor. No hospital de câncer, tratando, Pai, de anemia falciforme, sentindo dores, Senhor, terríveis. Crianças, Senhor, acometidas, Pai, do Covid. Senhor, pessoas que estão sofrendo, Pai, com Covid-19, sofrendo por outras enfermidades, com pneumonias, com tantas enfermidades. Espírito Santo de Deus, ministra cura, Senhor. Sopra com tua cura, sopra nos pulmões, sopra na medula, nos ossos, nas mamas. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo caroço, todo cisto. Oh Deus, bata em retirada em nome de Jesus. Oh Deus, toma, Senhor, cada vida. Senhor, toma cada pessoa que está acompanhando essa live agora. Oh Deus, Aleph Napoleão, seja abençoada em nome de Jesus, seja fortalecida em nome de Jesus, que o Senhor venha te orientar, que o Senhor venha abrir as portas para você, que em nome de Jesus, que o Senhor te traga a resposta necessária para esse tempo. Oh, que toda sorte de bênção seja sobre você em nome de Jesus. Pai, eu oro, Pai, por aqueles que estão aprisionados, Senhor. Oh Deus, pelos familiares que sofrem tanto, Pai, quando há um ente querido, Senhor, aprisionado num presídio, num abrigo. Senhor, venha trazer o conforto aos familiares, venha trazer os recursos necessários. Senhor, quantas pessoas estão, Pai, presas por engano. Oh Jesus, vem com tua justiça, vem com teu livramento.
Vem com teu poder, vem com tua graça. Senhor, quantas pessoas já cumpriram até a pena, mas continuam presos pela morosidade, Senhor, do sistema judiciário. Senhor, meu Deus, tem, Senhor, misericórdia. Tem misericórdia daqueles que estão aflitos, abatidos, Senhor, cansados. Aqueles que já caminharam tanto, Senhor, que já fizeram tanto, mas que se decepcionaram, Senhor, na caminhada e foram abatidos, foram perseguidos, ou foram julgados. Oh, Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, levanta. Senhor, em nome de Jesus, vem com tua cura sobre as nações. Senhor, vem com tua cura sobre o Covid-19. Senhor, nos liberta dessa praga. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, qual o posicionamento que nós devemos ter. Abre o nosso entendimento, fala conosco, Senhor. Eu sei, Pai, que é um tempo de tratamento com o teu povo, Senhor. Nos ajuda a responder positivamente para esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, nos desperta para esse tempo, para nos consagrar, para buscar mais a tua face, para buscar a tua palavra, para te adorar, para se apartar do mal, para se apartar da aparência do mal. Senhor, em nome de Jesus, assim como Daniel, Senhor. Ele, Pai, ele foi determinante. Ele quis, Senhor, não se contaminar. Ele se preparou, Senhor. Ele abriu mão. Ele negou, Senhor, os prazeres para estar diante do Senhor. Colocou firmemente no seu entendimento de não se contaminar. Que nós também venhamos nos posicionar como Daniel, com o espírito de retidão, de excelência, de sabedoria, com o espírito excelente. Senhor, nos levanta, Senhor, como Daniel, que não se contamina, que não se vende. Nos levanta, Senhor, como Jeremias, que clama, que intercede. Nos levanta, Senhor, como Ezequiel, que profetiza sobre o vale de ossos secos. Senhor, vem com teu sopro, vem com o sopro do Espírito Santo, levantando tudo aquilo que parece que está morto, aquilo que não tem mais jeito. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu coloco também nesse momento, Pai, meus irmãos do N-Hope em tuas mãos. Adoradores, pastores, domésticas, adoradores, pessoas, Senhor, que o Senhor chamou para esse tempo como uma voz profética, como uma voz que ecoa do deserto, como uma voz que ecoa no meio da crise. Abençoa cada irmão, que o fogo não se apague, dá saúde, dá o livramento, abençoa com cura seus familiares, com portas abertas em nome de Jesus, e que nós possamos nos manter na torre de vigia como atalaias, esperando a volta do Senhor Jesus, esperando, Senhor, para não sermos enganados, esperando, Senhor, com combustível. Oh, Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, as nossas lideranças, abençoa, Senhor, todos os nossos líderes, a gente concordando ou não, gostando ou não, abençoa, dá direção, dá temor, que governem com justiça. Oh, Pai, em nome de Jesus, para que nós tenhamos dias de paz. Senhor, eu oro, Pai, para que vidas, Senhor, sejam resgatadas nos continentes de toda prostituição, de todo sistema opressor, de todo comunismo. Toma, Senhor, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Toma o continente asiático, americano. Oh, Deus, a África, a Europa, Oceania. Inunda com a tua glória, Senhor. Pai, abençoa Portugal, abençoa a Europa, aviva a tua obra, aviva a tua noiva, Senhor. Ressuscita, Senhor, a Europa. Toma, Pai, Inglaterra, toma Espanha, Portugal, Roma, Inglaterra. Toma a Rússia em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, vem desfazendo, tirando todo o gelo, Pai, aquecendo, libertando, Senhor, a Europa. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, aleluias, aleluias. Quero compartilhar nesse momento uma palavra com vocês. Hoje eu tô correndo um pouco nessa live porque nem cantei,
Eu tô com uma enxaqueca, eu tô com um enjoo. Minha gastrite aqui tá pulando, mas tá repreendido em nome de Jesus. Então eu tô um pouco acelerada porque eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final. Os irmãos que tiverem com a Bíblia aí, quiser pegar, nós vamos meditar no capítulo 18 do livro do Êxodo. Êxodo 18, que é o segundo livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Podem abrir aí, se quiserem. Êxodo 18. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e os egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor que nos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os cidadãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que lhe fazia o povo, disse, que é isto que faz o povo, Moisés? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida, estabelecerás tanto tu como este povo que está contigo. Sem dúvidas, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante a Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhe os estatutos e as leis, e faze-lhe saber o caminho que deve andar e a obra que o devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza,
Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz a seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha ministrar, Senhor, os nossos corações, aquilo que o Senhor quer falar. Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento, que nosso coração seja terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra, e que germine, e que frutifique, e que gere vida em nós. Em nome de Jesus, que eu seja um canal desimpedido, Senhor, para a Tua glória nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Esse capítulo de Êxodo 18, ele é até um pouquinho grande, eu li tudo, mas porque tem muitas partes aqui no qual o Senhor falou comigo sobre liderança. Eu não sei se você que está assistindo essa live é líder, mas isso vale também para cada um de nós, porque o líder é servo e todos nós somos chamados a ser servos. Mas o comportamento aqui de Moisés, ele me chamou a atenção, né, que ficou muito nítido qual que era o comportamento dele como líder. E Moisés, ele nos ensina, né, o que fazer e o que não fazer durante a nossa liderança, durante o serviço, durante a nossa caminhada cristã. E o que eu quero destacar aqui, primeiramente, é o versículo 6 e 7, no qual o sogro de Moisés, ele vai ao encontro de Moisés, e Moisés, quando se vê diante do sogro, né, ele se inclina, ele beija, pergunta como é que ele está, ele trata com honra, ele trata com carinho, ele trata com respeito, levando em consideração que Jetro, né, era mais velho que Moisés, levando em consideração que Jetro, por ser mais velho, por ser seu sogro, exercia de certa forma autoridade sobre Moisés. E Moisés, mesmo sendo um líder, mesmo sendo um profeta, mesmo sendo usado fortemente, grandiosamente pelo Senhor, no livramento do povo no deserto, lá no Egito, ele se dobra, beija e trata com respeito Jetro. Eu aprendo com Moisés que não importa quão grandemente nós somos usados pelo Senhor, não importa qual o nosso cargo, qual a nossa posição, qual as nossas riquezas, nós como líderes, como servos do Senhor, nós temos o dever de honrar, de respeitar aqueles que estão abaixo de nós, abaixo porque nós somos todos iguais, mas eu digo no ministério ou num cargo, numa posição social, nós temos que respeitar e quem está exercendo liderança sobre nós. Moisés, ele nos dá um exemplo de humildade, porque tem líderes que depois que são levantados como líder ou chega a uma posição, eles não querem mais prestar honra, não querem mais obedecer à liderança, acha que já sabe tudo, se sente com um rei na barriga
E Moisés, ele nos ensina a ser humildes, a respeitar a liderança. E aqui em 1 Tessalonicenses, versículo 5:12, diz o quê? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que exercem liderança no Senhor e vos exortam, e os que tenham com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz um com os outros. E infelizmente nós vemos, né, muitas pessoas, líderes arrogantes, que não entendem que líderes são chamados para servir. Nós vemos crentes arrogantes que não acatam os mais velhos, que não acatam seus pais espirituais, que se revoltam contra os pais espirituais, que não ouvem, que não obedecem, que escarnecem, que quando alcançam uma posição se esquece de quem ajudou. E o Senhor nos fala nessa noite, através do comportamento de Moisés: ser humilde, honre suas lideranças, honre os mais velhos, não retire os marcos antigos, aleluias. Tenha preço aqueles que estão liderando, pagando preço sobre a tua vida. Mesmo você tendo um cargo, mesmo você liderando, oh Deus, que nós possamos entender que toda liderança é estabelecida pelo Senhor. Glória a Deus. E outro passo aqui que eu vejo que Moisés, outro comportamento que Moisés teve, é que ele se acercava de pessoas que o ajudavam, pessoas fora do ministério, porque muitos líderes reclamam que a liderança é muito difícil, porque eles se veem sozinhos, e a maioria das pessoas do seu convívio são pessoas do ministério, e quando acaba aquele ministério, quando encerra aquela liderança, eles se veem sozinhos. Então nós, como Moisés, nós precisamos ter amigos fora da igreja, fora do ministério, pessoas que nós podemos compartilhar, assim como está aqui no versículo 8, né? Que contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios. Ele contou, ele compartilhou, que nós tenhamos pessoas que nós possamos compartilhar, né? A palavra diz em Provérbios 18:24 que há amigos mais chegados que irmãos, que pessoas sem amigos ficam em ruínas, né? Provérbios 18 também diz que o insensato se isola, mas o sábio ele procura bons relacionamentos. Aprendemos com Moisés que nós temos que estar cercados de pessoas que nos ajudam, que nos encorajam, que se alegram com as nossas alegrias, assim como Jetro se alegrou, como está no versículo 9. E Jetro também, versículo 12, ele tomou holocausto, sacrificou, comeu pão junto com Moisés, compartilhou junto com Moisés. Que nós tenhamos pessoas ao nosso redor que vão nos fortalecer, que vão se alegrar conosco. Então, só fazendo uma retrospectiva. Primeiro ensinamento que Moisés nos ensina, né, como servos, como líderes, como cristão. Primeiro, ele quando se encontrou com Jetro, ele honrou, ele abraçou, ele se inclinou, ele beijou, tratou com honra. Que nós, então, venhamos a tratar com honra aqueles que exercem autoridade sobre nós, não removendo os marcos antigos, tratando com apreço, com carinho, aqueles que têm zelado por nossas vidas, que já zelaram, né, obedecendo e não trazendo mais peso. Segundo passo, se cercando de pessoas, né, que nós podemos compartilhar, desabafar, que nós podemos nos alegrar, que nós possamos confraternizar. Estamos em Êxodo 18. E o outro passo que eu aprendo aqui, mas eu aprendi com Jetro, na verdade, que Jetro, ele foi levar a mulher e os filhos de Moisés até ele, né, e ficou um tempo lá.
com Moisés, e ele começou a observar toda a rotina de Moisés. E ele viu que Moisés estava sobrecarregado, com muitos trabalhos. E aí a parte ruim, que nós, voltando para Moisés um pouquinho, abrindo um parênteses, é que Moisés, na liderança dele, ele era centralizador. Então, ele também nos ensina o que não fazer em nossa caminhada cristã, em nossa liderança. Ele era centralizador, não por medo de perder o cargo, de perder o espaço dele, mas devido até ao zelo que ele tinha com a obra do Senhor. Então, ele centralizava tudo nele. Ele ficava o dia todo atendendo ao povo, as demandas do povo, julgando, ensinando, e aquilo era demais para ele. E aí, Jétro, ele observa aquilo e depois aconselha. E aí, o que eu aprendo com Jétro, voltando para Jétro? Muitas vezes nós chegamos num ambiente, nós vamos evangelizar, vamos fazer uma visita, vamos numa igreja, o que for. E nós nem observamos a dinâmica da situação, a dinâmica da coisa. E muitas vezes nós julgamos, nós aconselhamos sem observar, sem ter esse discernimento espiritual. E Jétro, só depois que ele observa, que ele faz uma varredura, que ele faz um diagnóstico da situação toda, ele vai lá e aconselha a Moisés. Olha, Moisés, isso não está bom, o que você está fazendo não é certo, você está se sobrecarregando o povo, daqui a pouco o povo vai desfalecer, que você não vai dar conta. E aí nós aprendemos com Jétro, a observar mais, para depois aconselhar. Que nós venhamos nos levantar como Jétro nessa geração, como aconselhadores, como aqueles que tiram fardos, aqueles que traz a solução, que traz a resposta, não aqueles que criticam, que apontam dedos, porque muitas vezes pessoas observam, fazem o diagnóstico e ao invés de ajudar, a gente, as pessoas, elas condenam, criticam, elas falam mal, mas que nós possamos, quando nós diagnosticar algo ruim no ministério, numa igreja, numa pessoa, que nós possamos entrar em oração, intercessão e aconselhar com sabedoria. E aí, voltando para Moisés, Jétro falou: ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. E o Jétro orientou Moisés: Moisés, procura homens aí capazes, temente a Deus, homens de verdade, que não são avarentos, e põe para chefiar, põe para te auxiliar, para que julguem, esse povo aí, para que te ajude no seu ministério. E no versículo 24, Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que lhe dissera. Provérbios 11:14 diz que onde há muitos conselhos, há vitória, há conquista, e onde não há conselhos, há derrota. Provérbios 11:14, falando com as minhas próprias palavras. E Moisés nos traz outro ensinamento. Tem cristãos, tem servos, tem líderes que chegam num nível, de espiritualidade, que acham que estão num nível de espiritualidade tão grande que já não acatam mais serem chamados a atenção, não acatam mais, não aceitam mais receber conselhos, disciplina, se sentem tão santos, tão preparados, tão maduros a ponto de não ouvir ninguém. Se sentem o dono da verdade, que sabem muito, que já chegou num patamar de sabedoria que não tem mais humildade, não tem mais sabedoria para ouvir. E há muitos líderes que acham que não pode ouvir conselhos, que não pode ouvir outras pessoas' ideias, porque ele é o líder. Não, eu sou o líder, eu não posso ouvir ninguém. Não, eu já estou há 20 anos de caminhada cristã, 30 anos, eu já sei de tudo, já vivi tudo, já tive muitas experiências, e eu não preciso ouvir ninguém. Eu
já sou muito bom, eu não preciso congregar mais, né? Que virou moda agora as pessoas não quererem mais congregar, ficar em casa. E a palavra diz, acho que é em Provérbios, que um ferro afia outro ferro, assim como um amigo afia outro amigo. E Moisés nos dá uma outra lição de humildade. É necessário ser muito humilde. É necessário reconhecer a sua pequenez, a sua pobreza espiritual, para ouvir quando é exortado, para receber um conselho. E Moisés, ele acata, ele atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Aleluias. Em uma outra ensinamento de Moisés, está no versículo 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo. Aleluias. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 diz que é melhor serem dois do que um, porque se um ficar fraco, o outro ajuda. E Moisés, ele queria fazer tudo sozinho, né? E muitas pessoas também querem fazer tudo sozinhas, querem ser independentes, autossuficientes. E o Senhor nos chama ao entendimento nesse momento, através de Moisés, que sozinho nós nos esgotamos, nós somos chamados a andar em unidade, unidade com Cristo e unidade entre os irmãos. Por isso é uma cruz, ligação vertical com os céus, com Deus, com Jesus, e ligação horizontal entre os irmãos. Não é bom que o homem ande só. Então, juntos, né? Para ter um jargão, juntos nós somos mais fortes. Mas Eclesiastes 4, 9 e 10 disse que um ajuda o outro. O cordão de 3 dobras é mais forte. O ajuntamento é mais forte. E aí, Moisés nos dá uma outra lição. Nós somos chamados como servos, como líderes. E o bom líder, ele promove pessoas. Ele aponta destinos, ele ensina, ele levanta, ele usa do seu poder de influência, ele usa o seu momento de destaque para ajudar outras pessoas que já estão preparadas, para preparar outras pessoas, para ajudar outros ministérios. Né? E nós vemos muitas vezes que pessoas que alcançam um patamar, que alcançam um poder de influência, alcançam uma liderança, são os que menos investem em vidas. São os que menos investem em outras pessoas, por egoísmo, por insegurança, porque vão achar que o outro vai tomar o lugar, ou porque só olha para o próprio umbigo, para a própria vida. E nós somos chamados a edificar uns aos outros. Nós somos chamados a ajudar os nossos irmãos, a levantar os nossos irmãos, a emancipar, a promover outros líderes. Isso que Moisés fez, ele promoveu pessoas. Muitas vezes nós estamos tão focados no meu ministério, no meu nome, nos meus problemas, na minha vida, que nós esquecemos de olhar para quem está do nosso lado. O verdadeiro líder, ele levanta, ele promove pessoas. Ele não está preocupado em promover o seu nome. Moisés, ele sabia muito bem, né, que foi o Senhor que o chamou. Ele foi seguro e sabia que ele podia levantar outros auxiliadores, porque a obra que o Senhor colocou na mão dele era dele, ninguém ia tomar. E quando fosse o momento de passar, ele ia passar, assim como passou para Josué. Que nós possamos aprender com Moisés, a andar em unidade, obedecendo, honrando as nossas autoridades, honrando os nossos líderes, sendo, Pai, humildes para obedecer, para escutar, Senhor,
aconselhamentos, exortações, em nome de Jesus. E que nós possamos ser achados como esses homens, homens capazes, tementes a Deus, que não são avarentos, que nós possamos ser como esses homens aí no versículo 21 também, Pai. Que nós possamos ter essa sabedoria de Jetro, que observou e depois aconselhou. E que nós possamos ter esse espírito de humildade e honra que pairava sobre Moisés. Honra, humildade, obediência, amor ao próximo, em o nome de Jesus. Pai, nessa hora eu oro, Pai, pela tua igreja, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor, porque é uma palavra direcionada, Senhor, a cristãos. Que nós venhamos aprender aqui, Senhor, com Moisés, a sermos mansos e humildes, Senhor, a sermos obedientes. Senhor, a sermos humildes para ouvir, para aprender. Que possamos obedecer e honrar nossas autoridades. Que nós possamos promover pessoas a andar em unidade, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E indo um pouco além, trazendo para Jesus nessa reflexão. Versículo 24 diz: Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto esse lhe dissera. O Jetro, que é o sogro do Moisés, eu vi ele como o Espírito Santo agindo em Moisés, dizendo: filho, fica ligado aí, é muita coisa para você sozinho. Filho, levanta ajudadores. Filho, ouve meu conselho. E aí eu fui levada lá em João 10. João 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as tirará da minha mão. Então Jetro, ele agiu com o Espírito Santo, agindo sobre Moisés, soprando nos ouvidos de Moisés, aconselhando. E Moisés, ele estava com os ouvidos sensíveis. Ele ouviu e ele obedeceu. Que nós possamos ser como Moisés, como essas ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, que é Jesus, que obedece, que ouve, que segue, que conhece ao Senhor. Porque tantas vezes o Senhor lhe tem falado aos nossos ouvidos, através da palavra, através de uma oração, através de um louvor, de uma pregação, através de um profeta, através de uma conversa, de um aconselhamento, até de uma exortação. E nós achamos que é afronta, né? Às vezes nós somos confrontados e nós confundimos com afronta. E aí nós fechamos os nossos ouvidos. Imagine se Moisés não acata. Imagina se Moisés fecha o ouvido para Jetro, representando o Espírito Santo. Ele ia esmorecer, ele ia cair, o povo ia cair, ia por água abaixo. Mas o próprio Senhor, ele libera sobre nós, ele liberou sobre nós o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos auxilia, que fala conosco, para que nós alcancemos a vida eterna, para que nós não venhamos a perecer na caminhada, para que ninguém nos arrebate das mãos do Senhor, porque grandes são os enganos. Anticristo, falsos profetas. A gente abre muitas vezes aí a lives com erros, com doideiras. Eu não erro. Eu erro, com certeza, falando algumas coisas aqui. Mas eu sei que Jesus é o centro. E tem pessoas que têm tirado Jesus do centro. Têm deturpado a palavra. E muitos cristãos, por não terem o entendimento, por não ouvirem a voz do Espírito Santo, por não conhecerem a voz do bom pastor, têm ido atrás de maluquices, de seitas,
daquilo que não provém, que não vem do alto, Senhor, em nome de Jesus. Sopra nos ouvidos, tira, Senhor, toda a surdez espiritual do teu povo. Senhor, tua palavra diz que no final dos tempos as pessoas seriam comichão nos ouvidos, que não iam querer ouvir a tua palavra. Senhor, tira todo o comichão. Tira toda a dureza, Senhor, do coração, dos ouvidos. Tira todo o tampão dos ouvidos, para que nós possamos te ouvir claramente, Espírito Santo de Deus. Que assim como Moisés foi humilde para ouvir, que nós sejamos humildes para ouvir e obedecer, Senhor. Que nós venhamos ser como as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Ovelhas que te conhecem, que são conhecidas por ti, que te seguem. Aleluia, Jesus. Para que nós não venhamos perecer. Que a palavra diz em Oséias: o povo perece por falta de conhecimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a revelação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Que em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar como mulheres, homens, jovens, crianças que amam a palavra, que meditam de dia e de noite, que pratica, que adora, que busca o Senhor, que jejua, que pratica as disciplinas espirituais com os ouvidos abertos, discernindo entre o verdadeiro e o falso, discernindo entre o abalável e o inabalável, discernindo aquilo que é consistente, que é verdadeiro do vil. Em Nome de Jesus, que assim como está em Hebreus 12, oh Deus, se o Espírito Santo falar ao teu coração, falar ao teu ouvido hoje, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração diante da fala, da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ache como Moisés, humildes, atento à tua palavra e em obediência, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, o Nordeste do país. Tem uma pessoa que colocou aqui, chamando uma pessoa de Petrolina, Pernambuco. Já estive em Petrolina, Pernambuco, indo para missões de curto prazo no Piauí. Terra boa, terra que eu amo. Profetizo vida sobre o Nordeste do Brasil, vida sobre o Piauí, vida sobre Bahia, Pernambuco, sobre cada parte do sertão, vida sobre Minas Gerais. Senhor, profetizo vida, profetizo água, chuvas de bênção, Senhor, sobre esse lugar, tirando, Pai, toda idolatria, tirando, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, tirando a escassez e trazendo a prosperidade material, a prosperidade espiritual, jogando por terra todo o abandono dos políticos, Senhor, das autoridades, jogando por terra toda a corrupção, Senhor, que é tanta corrupção no sertão, que é tão negligenciado, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Toma as crianças do sertão. Oh, Senhor, crianças que muitas vezes estão sendo criadas sem os pais, porque os pais foram para a cidade grande, foram para São Paulo, foram para o Rio, Senhor, conseguir trabalho. Oh, Senhor, toma, Senhor, traz os recursos. Oh, Senhor, vem sobre os povoados do sertão, os mais distantes, que é muitas vezes até necessário de pau de arara, Senhor. Oh, Deus, abençoa aqueles irmãos, Senhor, que nos receberam em suas casas tão humildemente, que ouviram os nossos conselhos, que nós aprendemos tanto, Senhor. Profetizo vida, Senhor, vida sobre o Nordeste, vida sobre Pernambuco, sobre Casa Nova, sobre Jacobina do Piauí. Oh, Deus, sobre cada canto, Senhor, Lagoa do Sítio, Paz Landim. Toma, Senhor, em tuas mãos. Toma, Senhor, Piauí em tuas mãos. Toma o estado do Rio de Janeiro em tuas mãos. Toma Brasília, Senhor. Jorra as tuas águas purificadoras sobre Brasília, sobre o Senado, sobre o Planalto, Senhor, em nome de Jesus. Sobre São Paulo, sobre o sul do país, Senhor, jogando por terra toda idolatria que é no sul,
Toma, Senhor, Ponta Grossa, Curitiba, Rio Grande do Sul. Ó, Pai, em nome de Jesus, Joinville, Itajaí. Sopra o teu Espírito, Senhor, sobre cada canto do país. Sobre o Espírito Santo. Ó, Deus, sobre o norte, sobre Pacaraima, sobre Roraima. Em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Eu encerro essa live aqui. Se o Senhor permitir, semana que vem a gente retorna, terça-feira, 23 horas, horário do Brasil. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus. Vai ficar salva a live, tá? Aqui no N-Hope. Deus abençoe.